através do conceito chamado embeddings. Então, o que seriam esses embeddings? É um conceito muito simples e vamos entender como funciona. Ele é uma representação vetorial de qualquer objeto do mundo real, como, por exemplo, palavras, textos, imagens e coisas do tipo. Então, o que seria uma representação vetorial? O que é um vetor, na verdade? Pensa no vetor como se fosse uma lista no Python de números. Matematicamente é mais complexo que isso, mas para deixar algo mais simples na explicação, vamos pensar nesse sentido. Porque é basicamente assim que a gente trabalha com eles quando a gente está na programação. Então, pensa no vetor como se fosse uma lista de números, por exemplo. E aqui no caso pode ser uma lista aleatória. Então, eu tenho uma lista de números e a gente chama isso aqui de vetor. Quando eu estou falando de uma representação vetorial, estou falando que eu consigo pegar, por exemplo, uma foto, um vídeo, ou, por exemplo, um texto, e eu utilizo um modelo de machine learning, uma inteligência artificial, que transforma esses caras, por exemplo, numa lista, num vetor. E qual que é a questão? A questão é que, por exemplo, esses números aleatórios aqui, que não são aleatórios, mas esse número aqui, vetorial, eles representam o meu texto. Então, é uma maneira matemática de eu conseguir representar algum dado, algum objeto do mundo real. É eu representar algum objeto do mundo real de uma maneira matemática. Então, por exemplo, aqui. Eu represento um texto de maneira vetorial. Geralmente, como que a gente faz isso? A gente pega tanto uma foto, um vídeo, por exemplo, um texto, eu passo ele por um algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, que já está criado, a gente não cria mais nada. Vou mostrar aqui algumas aplicações. E aí eu gero essas representações matemáticas. E aí, então, eles permitem que eu faça, por exemplo, a busca semântica, ou que eu trabalhe com esses LLMs. Então, aqui, vou mostrar um exemplo de como que esses embeddings funcionam. Aqui é um conceito que a gente chama de word embeddings. Então, aqui eu estou representando palavras com vetores. E aqui, ó, são vetores, no caso, de 2 dimensões, de tamanho 2. Então, por exemplo, a palavra Python tem essa representação aqui, ó, 1,6. A palavra Java, representação 2,6. E assim vai indo. A grande questão é que, quando esses modelos, o que esses modelos fazem? Esses modelos que trabalham com esses embeddings, eles procuram criar essas representações das palavras a tal ponto que, tipo assim, as palavras que tenham meio que o mesmo significado em um contexto muito parecido, dentro de um espaço vetorial, um espaço da matemática, elas vão ficar muito próximas. Por exemplo, quando eu ploto, pensa que essa primeira fileira aqui, dessas listas, é o meu eixo X. E nessa segunda fileira aqui, é o meu eixo Y. Quando eu ploto elas, por exemplo, num gráfico, X e Y, percebe, por exemplo, aqui ó, que as palavras como Python, tecnologia e Java, que tem a ver com programação, elas ficam próximas, porque elas são do tema de tecnologia. E as palavras aqui, por exemplo, como hambúrguer, bolo e comida, são palavras também que vão ficar próximas entre si, porque são palavras relacionadas à comida. Então, esses modelos de inteligência artificial que criam esses embeddings, eles têm por objetivo desenvolver com que, tipo, fazer com que as palavras que possuem um contexto semelhante, um contexto parecido, elas ficam próximas dentro desse espaço aqui, ó, espaço matemático.